Ju, pode começar a gravar, tá? Boa noite, pessoal. Aqui é a Natália, sou coordenadora do NEF, mas todo mundo me chama de Nath, ok? Para quem não me conhece. Bom, hoje a gente está no nosso último dia da oficina e vamos falar sobre Omegaverse e vamos ter um debate, mas eu também vou fazer uma apresentação para o pessoal, né, que também não tenha tanta familiaridade para entender mais como, né, esse subgênero de ficção especulativa, né, que surgiu no fandom, começou e também como é que ele funciona, pelo menos assim, da forma mais tradicional que tem, né? Porque nós sabemos que varia, mas enfim, a gente vai falando isso durante o tempo. A minha apresentação não vai ser muito longa, eu vou deixar no máximo assim 30 minutos, tá? Porque eu trouxe coisas assim que muito provavelmente vai atiçar ainda mais a gente conversar sobre. Enfim, sem mais delongas, vamos iniciar. Já no na primeira parte aqui, vocês já podem ver que eu trouxe o outro nome que ele é conhecido, né, no Archive of Our Own, que é o site de fanfiction mais conhecido, né, que tem mais material, né, que é em inglês. Ele é chamado de Alpha Beta Omega Dynamics, tá? E isso aqui foi na segunda-feira que eu tirei esse print. Deve ter aumentado desde então, mas temos aí mais de 300 mil fanfictions dentro dessa tag. Isso que foi tagueada corretamente, né? Eu imagino que tem muita coisa que não foi, então tem mais ainda. Né? Então, a gente sempre pensa que é um pouco mais do que a gente tem ali, tá? Então, simbora. Bom, vamos lá. O Omegaverse, né, que também pode ficar conhecido como Alpha Beta Omega, e também a gente chama de ABO para encurtar. Ele é considerado um subgênero de ficção especulativa, né, que ele foi criado, tá, dentro do fandom de Supernatural entre 2010 e 2011. Né? Ele vai surgir a partir da teoria da dominância de alcateia de um biólogo chamado David Mack, criado em 1981, né? E ela também foi combinada com tropes literários pré-existentes, tá? Nas sociedades do Omegaverse, né, elas vão ser organizadas de forma hierárquica, com base em características biológicas fictícias, né? Elas vão ser divididas em três grupos. Vai ser alfa, beta e ômegas. Dentro desse sistema, né, a gente vai ter ali a combinação de gênero e sexo, e cada um deles vão ter funções diferentes na sociedade. E isso aí vai depender mesmo de como o autor vai abordar o, é, a sua própria visão do Omegaverse, tá? No português tem uma galera também que chama de Omegaverso, tá, gente? É só que eu tô muito acostumado com Omegaverso, desculpa. Bom, primeiro de tudo, vamos falar sobre o Alpha, tá? Aqui a foto, nós temos os sistemas produtores dele, para casar não sei se alguém já tinha visto isso antes. Antes de a gente analisar a foto, vamos falar um pouquinho sobre eles. Os alfas, eles vão ter a posição dominante na sociedade, tá? Traços físicos marcantes. No caso, geralmente eles são retratados como pessoas fisicamente muito fortes, muito capazes, né? Eles têm uma capacidade reprodutiva muito alta por possuírem o que chamamos de bulbos penianos, né? Que é um nó, basicamente, na base do falo, que incha durante o cio, e é isso que garante a gravidez quando ele está acasalando com ômega, geralmente, tá? E aí ele vai aparecer. Isso aparece tanto na alfa mulher quanto no alfa homem, tá? E é aqui nisso que a gente vê. Na alfa mulher, ela tem um pênis retrátil, digamos assim, que quando é excitado, ele sai para fora. Pelo menos essa é a leitura do sistema reprodutivo nesse tipo que esse autor desenhou, tá? Já o alfa masculino é um homem normal, só que aqui tá mostrando, né, o bulbos dele. Aqui mostra, tá? Enfim,
que também ele vai sair durante a reprodução sexual durante o período de cio, que a gente vai falar mais para frente. Tá. Tanto os homens quanto mulheres podem engravidar ômegas. E ômegas vai ter tanto ômegas mulheres quanto ômegas homens, tá? E eles também vão ter coisas como feromônios que servem para marcar o território ou então para atrair parceiros ômegas, né? Geralmente é sempre ômega nas histórias mais tradicionais. Eles também têm, em determinadas histórias, um que chamam de comando alfa. A voz dele toma um determinado tom que geralmente ômegas vão responder, né? Dependendo da história, às vezes, quando é o ômega dominante, ele não responde, ele bate de frente, né? Então, isso varia de acordo com o autor, tá? Mas a ideia ali é que esse comando alfa é para impor obediência por parte dos ômegas, principalmente, mas também em beta. Às vezes ocorre com beta ou quando ele está querendo também cair de pau com outro alfa. Acontece também. Tá? Na leitura mais assim, tradicionalista do Omegaverse, o Alpha ele vai ser retratado como dominador, líder natural, temperamento forte, né? Mas, assim, obviamente, isso daqui a gente está tratando na faceta mais tradicional, porque nos últimos anos, o que acontece é que muitas das FICs, elas vão inverter, né? Muita da graça da FIC, ela inverter o que é esperado, digamos assim, tá? E é basicamente isso, tá? Aqui dos alfas. Aí nós vamos passar para os betas. Bom, o beta ele vai ter uma posição assim mediana na sociedade em geral. Algumas FICs são um pouco mais raras, digamos assim, mas algumas existem em que, na verdade, eles são os que estão em maioria, né? Mas eles são análogos assim, a seres humanos, tá? Eles não têm nenhum dos atributos que vão definir o alfa e o ômega, né? Vai depender algumas variações de universo, vai ter o beta com um odor discreto, tipo, ele não vai ter aquele odor dominador, é o feromônio dominador do alfa, mas também não vai ser aquele adocicado do ômega, tá? Ele vai ter ali mas bem discreto, né? E eles também podem ter, às vezes, capacidade de distinguir esses feromônios quando vem do alfa e quando vem do beta. Do alfa e do ômega, tá? Mas, assim, no geral, eles não têm nenhuma característica marcante, são geralmente ignorados, tá? Inclusive, tem algumas pesquisas muito legais, na verdade, uma pesquisa específica, que fala sobre os betas, quando analisam sobre os betas, como eles poderiam fazer uma leitura como se ele fosse... acho que era assexuais? Eu acho que era. Depois eu posso até botar o link para vocês checarem, tá? Enfim, mas basicamente o beta é isso, né? Não tem nada para mostrar, porque ele é um ser humano normal, basicamente, eles não têm nada. Agora vamos para o ômega. Eles são considerados, na maior parte dos... quando retrata, assim, na parte mais tradicional, a posição mais marginalizada da sociedade. E homens ômegas são mais marginalizados do que mulheres ômegas, tá? Homem ômega possui útero, né? O que tem um homem ômega e uma mulher ômega, né? Enfim, é a capacidade de prender esse bulbo peniano do alfa durante o ato sexual no cio, né? E o cio vai ser, assim, dependendo de como o autor desenvolve, tá? Pode, às vezes é de todo mês, às vezes é de 3 em 3 meses, às vezes é quando encontra o par ideal, né? Que nós vamos falar um pouco mais para frente, né? Vai depender. Mas você tem essas diversas possibilidades, tá? E com esses ciclos de cio, você tem o que que muitas das vezes o ciclo de cio é quando você tem a capacidade de engravidar. A maior parte das FICs dificilmente vão botar a gravidez fora do ciclo de cio, né?
Ele é bem comum. E, e aí você vai ter, assim como lida com menstruação aqui no nosso mundo real, lá eles também têm seria os supressores, né? Que, no caso, ou eles diminuem o impacto do cio, né? Que em inglês, o cio é porque em inglês você vai ter duas palavras para cio. Você vai ter heat, que é o do ômega, né? E você vai ter rut, que é o do alfa. Mas no português tudo traduz para cio, né? O hit, que é o que geralmente é o que vai ter realmente a gravidez, porque é o ômega que vai estar passando por tudo aquilo. Aí você tem o mais comum que se tem começa com o ômega fazendo nesting, né? O nesting é uma atividade que ele vai fazer em qualquer período da vida. Mas geralmente, quando está perto do cio, ele vai construir uma espécie de ninho com panos de tecidos que ele acha confortável, que tem o cheiro da família, né? Ou pack, né? Se você estiver lendo uma história que está dentro de um universo que tenha que seja passado, por exemplo, por lobos, né? Tipo Teen Wolf. Teen Wolf era muito comum, né? Quem lia fique de Teen Wolf. Enfim. E aí você tem esses ninhos, eles são formados de peças também não peças de roupa, né, que foram usadas principalmente quando você tem do alfa da preferência do ômega, tá? Ele precisa de ter o cheiro de todo mundo que faz parte, que ele ama perto de si, tá? Por conta disso, porque aquilo faz bem ao ômega interior, digamos assim, né? Que é como muito descrito nessas histórias. Então tu tem essa questão do nest, né? E do scenting, né? Que é quando ele fica esfregando peças de roupa ou o próprio roupa de cama, essas coisas, para ter o cheiro dele e junto do alfa dele, que ele vai passar provavelmente aquele período de cio, né? O heat. Enfim. E aí, durante esse período, ele fica louquíssimo, porque a temperatura corporal começa a aumentar, ele não tem controle. Aí tem a questão do sleek, eu não sei como a gente traduziria isso para coisa, mas é basicamente a versão natural do lubrificante. Só que é tipo perna abaixo, né? É isso, basicamente. Enfim. E eu não sei se aqui eles mostram o local. Aqui no ômega, male, na forma com que eles retratam, aqui tem o tal do cloacal flap. Aqui seria o útero deles, tá? Que aí aqui seria a inserção e aqui onde ficaria o bebê dentro do ômega, né? Enfim, aí tu tem a variação. Tem gente que mantém no ânus e tem gente que faz um outro canal, ou tem gente que o ômega masculino tem um pênis e uma vagina. Vai depender, gente. Vai depender muito. Eu esqueci alguma coisa, não sei. Acho que eu não esqueci. Enfim, aí ele tem a questão também, é muito comum. Eu acho que eu falei de tudo de ciclo. Se eu esqueci alguma coisa em detalhe do hit, alguém comente aqui, tá? Por favor, porque eu posso ter esquecido. Dá pra eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada só nos seus comentários, pra eu dar uma olhada se eu esqueci de alguma coisa ou não. Ué, não tá mostrando pra mim? Por quê? Ninguém comentou nada, não? Ou realmente resolveu não aparecer pra mim? O chat não tá aparecendo pra mim. Hein? Tá. Voltou. É tipo
Curioso isso de Netflix Metaverse. Tá. Sim, Sara, eu também não gosto do meu logo. Eu também sou meio revoltada com isso, mas enfim, cada um tem seu gosto. Tá voltando. Eu acho que eu falei de tudo. Outra coisa, depois os ômegas, eles têm um odor. Não, a marca é mais para frente, é outra parte. Aí, o que acontece? Eles têm também glândulas que eles vão ter, glândulas odoríferas que ele não só são feromônios, mas tipo assim, eles exalam as suas emoções através de cheiros. Então, dependendo de como um ômega está se sentindo, você vai saber se ele está feliz, se ele está triste, se ele está zangado. São várias coisas assim. Por exemplo, se o Omega Verse que eu estava lendo nessa semana, o ômega tinha cheiro de café. Aí, quando ele estava extremamente triste, ele cheirava a café queimado. É isso. Entendeu? Alguma coisa deu muito errado ali. Né? Então é aí que tem essa diferença, né? E na forma mais tradicional, eles são dados como os mais submissos, calmos, gentis. Geralmente, eles são vistos como aquele que vai acalmar o alfa, tá? Mas é basicamente isso aqui. Aí, vamos falar do alfa e ômega, né? Que é o casal. Bom, eles vão ser sempre considerados os pares ideais nas sociedades Omegaverse, tá? Principalmente quando você está pensando assim, no tradicional, de onde veio a cultura. Porque se você for ver os que está sendo produzido, por exemplo, no audiovisual, que está começando a ser produzido, temos a série Desire, que aí foi, na verdade, um alfa e uma linha que foi criada muito, muito tempo depois, que é o tal do Enigma, que eu não vou nem entrar em. Não entra nessa conversa. E, por exemplo, o anime Tadaima Kaeri, que, na verdade, no Tadaima Kaeri, eu achei muito interessante isso, que, na verdade, o que é normal era alfa-alfa, beta-beta, ômega-ômega. Não era alfa e ômega. Então, os que estão saindo para mídia não seguem o Omegaverse raiz. É interessante, eu acho isso interessante. Né? Mas enfim. Aí nós temos aqui o Omegaverse mesmo. Aqui nós temos uma foto dele grávido, né? Porque assim, a gente vai ver mais pra frente a história de como nasceu o Omegaverse, tá? Vocês vão entender do porquê que eu tô falando que a gente sempre acaba frisando um pouco mais pares, alfa, ômega, homens, tá? Mas é exatamente por conta disso, é porque de onde saiu mesmo, tá? Bom, o vínculo, né? E também vai ter a parte da marcação, vai surgir ali durante o período de cio, tá? Que a marcação vai ser quando o alfa morde o ômega para selar a ligação, né? Essa ligação espiritual, que depende, às vezes, existe uma coisa espiritual, mental, física, sei lá, né? Entre eles, tá? Geralmente a mordida é no pescoço, mas também existe a possibilidade de ser nas coxas ou pulsos. Geralmente são coxas ou pulsos, porque também são os locais que ficam as glândulas de feromônios deles, tá? Você vai ter também, dependendo da FIC, se for uma coisa um pouco mais longa, rituais de acasalamento, né? Que vai envolver algum cortejo, e aí a imaginação vai solta. É muito bom. Por exemplo, numa das minhas fics favoritas, o ritual de acasalamento, porque o menino vinha de uma cidade pequena, e nessa cidade pequena, durante esse período de cortejo, o Alfa tinha que dar várias joias de ouro para ele ir acumulando, até estar ali no momento certo para ver o pedido para eles fazerem o casamento, né? Então tem isso. Aí vem a questão do Tourmates Imprint. O Tourmates, ele
Depende também da construção, de onde veio. Que o Tourmates, ele às vezes vai ser instantâneo, né? Você bota o olho e você já sabe. Às vezes é um processo que vai ao longo da FIC, que vai descobrindo quem é realmente o seu verdadeiro. Mas é muito, muito. Eu acho que é muito mais comum quando é tipo assim, direto. É muito mais. É muito mais comum de se ver, assim. Principalmente que o Tourmates eu via muito, por exemplo, em Teen Wolf, né? Mas em Teen Wolf funcionava diferente, porque, por exemplo, como ele entrava nem tanto no quesito de todo mundo ali é do Omegaverse, digamos assim, mas porque o Derek, por ser alfa, ele conseguia saber que o Styles era o. Eu falando do Derek e Styles como todo mundo se conhecesse, né? Mas enfim. Mas ele sabe, às vezes, muito antes do que o Styles às vezes demora para perceber que eles são Tourmates, enfim, tem muito disso. Claro, concordo. Eu acho que conhecimentos básicos é de um ovo, você meio que fica tipo assim, como assim você não conhece? Né? Mas já tem um tempo, sabia? Já tem um tempo, mas vida que segue. E aí você tem isso de que é aquela pessoa que você vai ficar o resto da sua vida, foi escolha, às vezes, de outras vidas, né? O Tourmates é bem isso mesmo, meant to be, né? Feitos um para o outro, literalmente, né? E você vai ter ali a situação do imprint. O imprint, ele é uma ligação que ele é feita imediatamente, né? Se eu não estou doida, né? É uma formação instantânea de um vínculo profundo, involuntário, entre o alfa e o ômega ao se conhecerem. Eu acho que isso rola em Crepúsculo, né? Com a filha do Edward, da Bella com... Ai, eu esqueci o nome dele. Jacob E. Renesme. Isso daí. Né? Não é dentro da lógica Omegaverse, mas contribuiu também, né? Vamos dizer, porque o imprint foi copiado, eu imagino que de lá, né? Essa ideia vem um pouco de lá. Agora vamos para o backstory, que quase ninguém sabe, né? O backstory desse rolê todo é Supernatural, tá? Em 2010, né, lá numa plataforma chamada Live Journal, que só os velhos caquéticos que nem eu usava, se encontravam num negócio chamado Kink Community, né? Todo fandom tinha uma Kink Community, né? Que era o Kink Meme. Todo fandom tinha, tá? O Supernatural, por ser gigantesco, tinha uma porção. Aqui a gente vai falar de dois específicos. O primeiro que a gente vai falar vai ser o Supernatural Kink Community, porque o que tem de diferente nessas comunidades? Todas as pessoas vão jogar prompts. Prompts são tipo descrições de fanfic que você gostaria que alguém escrevesse de forma anônima. Aí alguém vai lá e responde também de forma anônima. Quer dizer, nem todo mundo respondia de forma anônima. Tinha uma galera que não tinha nenhum pingo de vergonha na cara, inclusive eu, que postava mesmo e tá tudo bem. A política nessas comunidades, né? Se você comparar do que as atrocidades que estão acontecendo hoje em dia em relação à censura, era a ideia do your kink is not my kink and that's okay, né? Que é seu kink, não é meu kink, está tudo bem. Alguém queria falar alguma coisa? Não, tá. E aí, por eles terem essa política, qualquer tipo de prompt e fanfic era válido. Assim, eles proibiam comentários, né, depreciativos, pessoas julgando. Era realmente assim um espaço seguro para você explorar coisas assim consideradas estranhas ou extremas. Então, rolava de tudo, né? Eu rolava BDSM, Empreg, que é gravidez masculina, Notting, que o Notting, que eu acabei nem falando, é o ato no ato sexual. Oi.
Deixa eu só interromper uma coisa, que você tá falando das origens do ABO, né? E aí a Sarah mandou aqui sobre ela ter visto um conceito inicial de Omegaverse que começou com Star Trek. Gente, quase todas as grandes tropes de fanfic tiveram algum dedinho do fandom de Star Trek. Eu não diria que o Omegaverse em si começou com Star Trek, mas tem características do Omegaverse que vieram do Star Trek, como Panfar, que influencia o negócio de mates, Soulmates tem a ver com True Mates, que é outra trope. Então, assim, eu acho que a origem do Omegaverse não é Star Trek, mas muitas características do Omegaverse vieram do Star Trek, porque, né, todos os caminhos levam a Star Trek. Não, e isso eu concordo. Eu não acho, eu não consigo, eu não vejo o Omegaverse vindo de Star Trek diretamente. A questão é as tropes que pré-existentes é que vieram de Star Trek. Aí meio que tem esse link, né? Porque, se eu não me engano, é até a Buzz que faz num texto, no primeiro texto que teve escrito sobre Omegaverse, que foi naquele livro da FIC, da Annie Jameson, e ela me fala disso, né? Mas naquela época eu acho que ela ainda não tinha feito uma pesquisa mais a fundo sobre como tudo começou. E aí o notching, gente, para quem não sabe, é quando você tem uma pessoa que tem um falo, que tem um bulbo peniano, e aí no horário, no momento do ato sexual, a pessoa recebe esse bulbo, tá? Que é o notching. Que, inclusive, eu não sabia uma forma de traduzir isso, por isso que eu continuei com notching. Mas teve alguém que mandou para mim, uma boa tradução era... Qual era, hein? Putz, era a Ana Ju que tinha falado. Atando, nossa. Atando. Eu adorei isso, atando. Eu tenho que anotar isso. Isso é sensacional. Enfim. Vamos lá. Aí, a fanfiction que vai ser considerada a marca inicial do Omegaverse é essa daqui. I ain't no lady, but you'd be the tramp. Ela foi escrita pela The Dirtiest Sock, publicada em julho de 2010. Ela serviu de resposta ao prompt. Em um mundo onde os homens são ou alfas ou bitches, Jensen é um puritano arrogante que não vai deixar qualquer um possuir seu Deus e lindo traseiro. Então ele conhece o Alpha Jared, né? Então a premissa do prompt vai ser a existência desses dois tipos de homem, que vai ser o alfa, né? Esses alfas vai possuir a anatomia canina, que é o not, tá? E o bit males, que é o que possui um útero. Essa era o que chamaram de bit males eles têm útero. Essa era a diferença. E aí os elementos que nessa FIC foram estabelecidos para o Omegaverse foi base social distópica, né? Que é essa toda da diferença hierárquica. O conceito de compatibilidade genética, né? Que é o fundamento da ideia de true mates também, né? Que você tem aquilo de ser feito um por outro, porque vocês encaixam absolutamente tudo. O uso de supressores, que foram aquela medicação que eu falo que é para controlar o si, né? Que também ainda é usado no Omegaverse. E papéis de gênero rígidos, tá? Em novembro de 2010, você vai ter a fic Hit Between You and Me, escrita pela Demise LV, né? Ela vai introduzir ômegas e vai estabelecer a divisão dos humanos em alfas, betas e ômegas. Também foi a resposta a um prompt postado na comunidade, aquela que eu já tinha mostrado antes, né? Que eram... E aí, essa fic ela vai botar como os ômegas eram capazes de engravidar, entravam no cio, que é por isso que se chama HIT, né? E atraíam alfas através dos feromônios. Em janeiro de 2011, vai consolidar o modelo de sociedade do Omegaverse durante a 4ª rodada do festival do Blindfold, no Live Journal. Gente, tudo que eu tô mencionando aqui ainda existe, tá? Vocês podem até acessar. As fanfictions no Substitution, escrita pela Piano for Play e Not, pela Tryfanstone, foram as que mais se destacaram, pois exploraram a estrutura social do Omegaverse e abordaram o preconceito, né, dessa hierarquia. Então, e elas eram ambas eram autoras muito populares. Então, por escreverem muito bem, serem muito conhecidas por escreverem, e se eu não me engano, elas eram todas, uma era Jared James e tinha uma que era Wincest. Not era Wincest, e as outras duas eram Jared Jensen. Como elas eram autoras muito populares
no fandom e todo mundo adorava as escritas delas, isso acabou se espalhando para os outros fandoms. Tipo, o pessoal que era de Supernatural e tinha outros fandoms acabaram levando. E aí, né, tornou a maluquice que se tornou, né? Aí, o termo dinâmicas alfa, beta e ômega passou a ser usado sistematicamente entre maio e junho de 2011, tá? Antes de tudo, as histórias tinham diversos nomes. As mais comuns eram Nothing, EU e Alpha Beta. Não entendo por que a maior parte do pessoal era Alpha Ômega, mas tá tudo bem. Aí, os dois principais fandoms de 2011 que pegou foi o X-Men First Class. Eu acho que tinha acabado de sair esse filme na época. E o Sherlock, porque era o auge, 2011. Porque Teen Wolf, ele vai sair no final de 2011. E ainda não tinha pego ainda a vibe, a hype. A hype de Teen Wolf é no ano seguinte, né? Aí o Omegaverse vai surgir no fandom de Sherlock, tá? E só vai popularizar mesmo com Teen Wolf. Né? No Teen Wolf é que tem o estouro. Porque também, né, entra duas coisas. Você vai... Oi, pode falar. Não. O Teen Wolf, ele vai juntar lobisomens, né? Que já vai ter toda aquela característica ali, que você vai ter isso já na própria história, porque tu vai ter o beta, o alfa. Não, eu não lembro se tem um beta, mas tu tem o alfa. Tu tem o beta porque o Derek, ele é beta antes dele virar alfa, né? Porque ele tem o olho azul. Ainda tem características, assim, tipo, o Derek, que ele é o lobisomem, tá? O lobisomem nascido. E aí, quem era lobisomem nascido, quando se transformava, o olho mudava de cor, né? Inclusive, a razão daquele quadradinho bonitinho do que a gente botou, que a Júlia desenhou pro Stories, é por causa de Teen Wolf, porque aquilo era de Teen Wolf. Aí tu tinha o alfa verdadeiro, que o olho era amarelo, e o alfa que o do Pete virava vermelho, né? Alfa verdadeiro é vermelho, amiga. É vermelho também. A única diferença é que ele não precisa matar outro alfa pra virar alfa. Ele só vira espontaneamente. Então o amarelo era do quê? Ômega. Era Eram ômega? lobos solitários. Era os Em lobos Teen solitários. Wolf, ômega é o lobo solitário. Aí é amarelo e aí azul amarelo. são os betas. Gente. Não, desculpa. Amarelo também é os betas, azul é. É porque eu lembro do Scott Não, então, virando calma amarelo. calma aí, eu lembro disso. Azul é o beta que matou uma pessoa inocente, que nem o Derek. O Derek é azul porque ele matou lá a namorada dele no ensino médio. E o amarelo são os betas e lobos solitários. Tá. Nossa, eu não lembrava disso. Bem diferente do Omegaverse que a gente tá É bem acostumado. diferente. Mas por conta de todo. Mas assim, se você for ver, por conta de Teen Wolf ser de lobisomem e você ter o Omegaverse que foi anterior a Teen Wolf, a popularidade faz muito sentido porque Teen Wolf é de lobisomem, cara. Tudo encaixa. Não tinha como não dar certo. Né? E ficou extremamente popular com Hysteric, então assim, enfim. O gênero hoje, né, vai estar presente praticamente em todos os fandoms. Não, muito raro um fandom não ter, inclusive nunca vi. Pode ter pouco, mas tem. E aí a última frase, né, eu já tinha falado, né, que o AO3 tem mais de 300 mil fanworks, deve ter mais agora. E é isso, as referências de tudo onde eu peguei. Não trouxe os estudos sobre, porque ia ficar muito longo e não é nem a proposta, né? Se vocês ficarem muito interessados, eu posso fazer o lado acadêmico de pensar Omegaverse, né? E aí é isso, gente. Obrigada. Agora, ao debate. Pode perguntar, Caroline. Deixa eu... Rapidinho, amiga, depois você manda o slide pra mim que eu vou mandar no grupo da oficina, por favor? Mando, vou mandar até agora. Meu senhor, onde é que tava? Eu tava com o negócio aberto aqui.
Ah, tá aqui. Gente, ninguém vai comentar nada. A Rafa Calma que é... Ai, desculpa, pode falar. Eu ia só dar uma... eu só ia dizer que a Rafa falou de algo muito interessante, que é aquilo de dominante e recessivo, que eu ficava maluca quando eu ia ver as fics, sabe? De ter aquele negócio de alfa dominante ou alfa recessivo, que funciona até para poder explicar um pouquinho a questão da hierarquia, do porquê existem alguns alfas que são já pré-determinados a serem líderes e tudo mais, enquanto tem alguns ômegas que são um pouco mais dominantes e aí conseguem até mesmo, como é que eu posso dizer, resistir aos encantos e à dominância do alfa e tal. Tem um lupus, nossa, assim, sou fascinada pelo lupus. Enfim, só não gosto desse negócio de enigma, mas de resto. Assim, eu não sei por que eles criaram essas coisas, mas. Enfim, eu gosto do meu. Eu sou bem chata tradicionalista, gente. Amiga, deixa eu perguntar uma coisa, eu tô curiosa pra saber a sua opinião disso e da galera. Vocês acham que tem uma... Isso na fanfic, porque em mitologia, Lycans e lobos são diferentes. Vocês acham que tem essa diferença na fanfic, que tem essa discernição? Porque eu já li fanfic de Lycan, que é basicamente a BO com lobos, normal. E eu já li fanfic de Lycan que eles realmente fazem o monstro do Lycan de uma forma mais representativa do que pelo menos a gente conhece da mitologia. Não sei nem se é mitologia isso. Não sei nem qual é a origem de Lycan. Mas eu queria saber, você acha que tem esse discernimento de Lycan pra lobo? E a questão de transformação em ABO? Porque tem ABO que tem transformação. Tem werewolves, tem shifters. Seria duas tropes juntas, tipo ABO e Shapeshifter juntos, ABO e Werewolf juntos, ou já é tipo uma opção dentro de ABO que é natural se tiver a transformação? Assim, honestamente eu não li nada com Lycans. Dos fendos que eu participei não era uma coisa que rolava. Agora, eu posso falar sobre a diferença de werewolves, lobisomens e Omegaverse. Para mim, eles são coisas diferentes. Omegaverse é uma coisa, especialmente porque se você for ver, não tem nada a ver. Omegaverse não tem nada a ver com o lobo. Ali, tirando que eles pegaram o negócio da alcateia. Mas em si, ele não tem, a não ser a questão de ter o sistema reprodutivo parecido com caninos. É isso. Mais nada. E características, mas não é você virar o lobo. Agora, você vai ter o lobisomem, que vai seguir ali a teoria do David Mack, e vai ter as coisas de ABO. Porque não necessariamente porque é lobisomem, por exemplo, vai ter um homem grávido. Não é isso. Então, eu acho que é muito mais uma combinação, né? São duas coisas, eu vejo como duas coisas distintas, e gosto quando combinam, né? Tanto é que eu adoro Steric, Werewolf, com Shift. E tipo assim, Werewolf é shifter. Tu não pode ter um Werewolf que não seja shifter. O Like eu não sei opinar. Não posso opinar porque não é da minha ossada. Vai, Renata. Oi, gente, vocês conseguem me ouvir? Um pouco longe. Pode falar um pouquinho mais perto do microfone? Alô? Agora sim, tá perfeito. Eu acho que, como leitora e escritora, o apelo do Omegaverse e de Lycan e Werewolf e Lobisomem são diferentes. Eu acho que existe essa diferença porque os leitores e os autores querem escrever coisas diferentes. Eu acho que o apelo do Omegaverse é essa coisa meio distópica da hierarquia, talvez até a parte kink do M-Preg, e do lobisomem, às vezes, é um pouquinho do Anguish, da transformação, a transformação como maldição, e um pouquinho do apelo de Monsterfuck, que é outro tipo de kink. Eu acho que pré-Teen Wolf, que meio que na cultura pop insere essa dinâmica de alfa, beta e ômega para lobisomem, eu acho que na maioria das produções midiáticas de lobisomem antes era mais visto como uma maldição, passada por meio de ataques físicos e tal. Eu acho que um pouquinho dessa coisa de lobisomem continua, assim. E eu acho que essa é a principal diferença entre os dois. Seria interessante analisar
A diferença da percepção de lobisomem depois do primeiro Teen Wolf, o original, que é o filme com Michael, eu esqueci o segundo nome dele, Michael Fox. e eu não tenho a menor ideia, amiga, eu sei que ele é Michael. E a percepção de lobisomens e ABO depois da segunda versão do Teen Wolf, que é a série que ficou tão famosa com os teens, que já é depois da era da fanfic na internet, que conseguiu expandir mais a comunidade. Então seria interessante, talvez, por exemplo, clicar na tag e ver ela antes e depois da série, ver o quanto ela era colocada junto com a ABO antes dessa série ficar famosa e quanto qual é a diferença que essa série fez depois que ela foi lançada. É um artigo aí pra vocês fazerem. Cara, é verdade, porque a gente. Assim, é porque, tipo. Vampiro, lobisomem nunca foi assim muito a minha. Na verdade, eu nunca tive vibe de nada nessas coisas, porque eu só ia onde a história estava me levando. Né? Então, às vezes assistia Diário do Vampiro, gostava por causa do chip, etc. Tinha um Wolf também, mas assim, eu nunca fui fascinada por nada disso. Tipo, eu só gostava muito de Van Helsing. Van Helsing matava todo mundo, então assim, não fazia muita coisa. Né? Mas eu acho que é interessante a gente analisar. Tipo, eu não sei. Eu acho, pelo menos assim, eu acho que depois de Teen Wolf, você teve uma produção de histórias originais positivas de lobisomem. Né? Pelo menos assim, eu dei uma olhada assim no sentido tipo, coisas que chegaram a mim era uma coisa um pouco mais positiva, né? Então, até mesmo você pensar na cultura pop, nem só dentro de fandom. Então foi uma coisa assim, mudou vidas. Ô, amiga, tem uma dúvida? Aí eu dou minha opinião e tu dá a sua. Que a Rafaela mandou assim: sobre a relação alfa-mulher e ômega-homem. Lembro que vi muitos debates sobre homens ômega não conseguirem engravidar alfas mulheres. O que vocês acham disso? Eu sou da opinião que cada autor cria o seu próprio lore para como a biologia vai funcionar dentro do seu próprio ABO. Tem coisas que são já formatadas, que são levadas na maioria das fanfics, como Mates, como Hit Cycle, essas coisas, e tem coisas que dependem do autor. Eu gosto quando as fanfics realmente fazem uma alegoria da sociedade, de certa forma, mas elas reorganizam a sociedade, onde não é mais gêneros binários que são os principais. São os gêneros alfa, beta, ômega e a biologia que envolve eles, que é um importante e que discerne as regras da sociedade. Então eu gosto quando é a questão do tipo, os ômegas engravidam e não podem engravidar. Os alfas engravidam. Não, desculpa. Os ômegas, eles engravidam e não podem engravidar outras pessoas. O verbo é duplo. E os alfas podem engravidar outras pessoas, mas não podem engravidar eles mesmos. E os betas, eu vejo muita gente ficando em dúvida sobre o que fazer com os betas. Alguns colocam que os betas mulheres podem engravidar e os betas homens podem engravidar outras pessoas. Ou que tem beta ômega e beta alfa, o que aí eu já não gosto. Então, eu gosto nunca quando caiu pra mim, beta alfa. Eu já vi, amigo, eu já vi. É porque eu tô em muito mais fandom que você. Eu tô em 500 mil fandoms. Eu acho que, assim, depende do autor. Eu gosto quando a gente coloca os 3 subgêneros na frente da história. Porque eu acho que fica mais interessante. Mas tem gente que ainda escreve a BO pensando no gênero binário. E aí eu não vejo muita graça disso. Porque a graça da BO é que você tá criando uma nova estrutura, né? Uhum. Então, quando beta engravida o alfa. Então, de novo, o beta eu acho que é o maior ponto de conflito das fanfics. Porque nenhum autor sabe exatamente o que fazer. Tem beta que pode engravidar todo mundo, tem beta que pode ser engravidado por todo mundo. Quando não bota que o beta é o estéreo, que eu já vi. Que o beta, às vezes, ele é o que é filho de alfa e ômega. Eu já li 1 ou 2 fics assim. Eles são filhos de alfa e ômega, mas são nascidos estéreo. Então, por ele ser estéreo, ele não desenvolve as características ou do alfa ou do ômega. Então, ele fica por ali. Oi, Aninha, fala. Não, só para completar. Vocês estão me ouvindo? Então, Só para completar que eu já vi algumas vezes dessa caracterização do beta acabar sendo uma figura meio que mediadora entre alfa e ômega, ou alfa e alfa.
Também eu já vi algumas vezes essa questão de ter essa postura de mediar, caso tenha algum conflito, justamente por causa das dinâmicas envolvidas ali no subgênero. Eu acho que a única forma de você botar um assim, concordo com tudo com o que a Júlia falou. Para mim, não faz o menor sentido você repetir o que é o nosso mundo real. E acho que só a alfa mulher pode engravidar o homem ômega. Não tem isso. Né? E aí, no caso, o alfa homem pode engravidar a mulher ômega, mas aí já é bem muito hétero para minha cabeça. Enfim. Vai, Caroline. Oi, gente, boa noite. Mas acho que a Juliane tá na frente. Ah, tá. Agora que eu vi, gente, desculpa. Juliane, vai primeiro, depois a Caroline vai. Boa noite. Sim, eu concordo com o que falaram antes. Eu acho que a principal graça do ABO é a possibilidade de fazer o que o autor quer fazer naquele universo, né? Eu acho que a única coisa que pega é que ele deixe muito bem explicado como é que funciona, porque quando a gente fica muito confuso de como é que está organizado aquele mundo, a gente fica um pouco exausto enquanto a gente está lendo, mas eu vejo que é uma experiência tanto para o autor quanto para o leitor, algumas coisas eu já vi, e eu também não gosto desse negócio de enigma, mas eu acho que isso é uma coisa que o pessoal começou para inventar problema, tipo, o pessoal já tinha visto de tudo, o povo não gosta de alfa com alfa, não gosta de ômega com ômega, e inventaram uma coisa para fazer história, né? Mais problema para o universo. Mas eu acho que vai muito dos autores, né? De brincar, de inventar e de construir aquele universo. E eu gosto muito quando eles trazem as problemáticas do nosso mundo, porque não tem como fugir, mas em configurações diferentes, né? Porque não tem como fugir da questão da misoginia, do machismo dentro desse universo ABO também. E aí eu acho que é muito interessante quanto as pessoas conseguem ligar isso de maneira responsável dentro desse universo. É isso. Só uma coisa, eu amo alfa, alfa e ômega, ômega. Na verdade, o meu favorito é ômega, ômega. Eu, tipo assim, sou apaixonada. Então, gosto das coisas diferentes. Caroline, sua vez. Eu tinha até comentado no chat antes, quando o pessoal falou sobre Star Trek, que em Star Trek, pelo que eu lembro, não necessariamente é a Abo, o que começa lá é o Annie Preg, né? Então lá, esse Annie Preg, pelo que eu li, né? Que já li tantos textos que agora eu não vou lembrar qual autor, não sei se foi o próprio Jenks que fala, que é uma alien mulher que engravida um dos tripulantes que é homem. Então a gente tem essa relação que é uma hétero, mas também os papéis são invertidos. Então, pelo que eu lembro, é isso. E, citando Desire, tem um papel pequeno, pelo menos na série, acho que na novel é maior, que também tem uma alfa que também engravida um ômega homem. Entendeu? Legal. Na novel eu acho que é maior o papel desse ômega, porque ele é amigo do protagonista, pelo que eu lembro. Já faz tempo que eu li. Então lá aparece mais, é o primo dele, alguma coisa assim. Na série ele apareceu bem pouco, até onde eu vi. Mas na novela ele aparece mais, que ele fala dela, tal, reclama um pouco, que ela parece bem autoritária. E eu também tenho um problema com essa questão do enigma, mas o que eu gostei em Desire foi essa questão da quebra do estereótipo que a gente tem de alfa e ômega, porque a gente tem aquela ideia de que o ômega é o delicado e tal, e o alfa é aquela pose um pouco mais máscula, então ali tem o suposto ômega sendo mais delicado, e aí ele engravida o alfa, né? Então eu gosto disso, dessa quebra do estereótipo. É ótimo. É. Para explicar, gente, que para quem está confuso, o Enigma, ele foi criado, na verdade, eu li sobre a história do Enigma, foi, na verdade, uma autora que criou, se eu não me engano, foi um webtoon.
E ela queria fazer uma linha, né, dentro do ABO de uma outra parte biológica, que seria o enigma, que ele seria acima do alfa. E ele seria o que poderia até engravidar o alfa, por exemplo. Que é o que acontece no ABO, tá? No ABO, no Desire. Tá, mas assim, não vingou a ideia. Algumas pessoas pegaram, aí meio que a ideia não morreu, mas a maior parte rejeita completamente. Eu só fui descobrir sobre esse negócio de enigma quando Desire estava para sair. Porque eu não sabia, porque todos os Omegaverse que eu tinha lido na minha vida nunca nem mencionou qualquer outra coisa diferente. Eu escutei pela primeira vez falar em Pit Baby. Eles falam uma coisa sobre Enigma, mas não é explicado muito na série. Eu não li a novel toda, então eu não sei, porque também os elementos, né, o Omegaverse são bem polêmicos dentro do Pit Baby. É uma palhaçada. Porque, vamos fazer o Omegaverse. Aí, tipo, nos 5 minutos do último tempo, não faz nada. Eu falei que não dá pra eu te levar a sério, sorry, bye. Eu nem vi a segunda temporada. Então, lá é a primeira vez que eu ouvi falar sobre Enigma, mas também é mencionado assim muito por alto. Eu não entendi nada do que era. Aí, quando veio Desire, que eu entendi um pouco. Pois é. Eu fui pesquisar, né? Porque como eu estudo Omegaverse, eu tenho que entender agora melhor as coisas diferentes, mas essas classes diferentes, para o pessoal entender, gente, essas coisas mais diferentes, elas vai começar, porque eu não falei muito para frente, eu só dei assim um backstory, mas se a gente for aprofundar a história de Omegaverse, quando o Omegaverse chega na Ásia, ele vai ser reconfigurado demais, porque vai ser super famoso, vai começar a pipocar muita história em mangá. Vai ter mangá, vai ter webtoon, uma porrada de webtoon vai começar a aparecer. Tanto é que antes de eu começar, de fato, a estudar Omegaverse, eu achei que era uma criação asiática que depois veio para o fandom ocidental. E não era. Eu falei, gente, chocada. Mas é isso. Desculpa, gente. Vai, Renata, Amiga, pode falar. Antes da Renata, então. Antes da Renata, tem uma pergunta. Rengi, não sei se é o pronome, então vou só falar Rengi. Aí a Renata, aí tem outra pergunta, aí a Ellen, tá? Tá. Então, estou assumindo pronomes, vocês coloquem no comentário qual é o seu pronome correto. Então, foi colocado aqui. As pessoas escrevem como gêneros binários. Eu queria saber a opinião de vocês sobre Yuri e ABO, em que as mulheres alfas seguem uma função de personalidade masculina. E aí a galera tá debatendo aqui sobre como tem butch, lesbians, tem femme lesbians e tal, se isso vem do negócio binário, entendeu? Aí queria saber a sua opinião, estou assumindo. Assim, eu acho que é inevitável a galera usar esses tipos de denotações, porque tem estereótipos, gente. Até dentro da comunidade LGBT a gente tem estereótipos, tanto para top bottom, sub dom, femme butch. Então, assim, eu acho que depende de como é escrito. Se é escrito de uma forma, assim, de mau gosto, se é escrito de uma forma, obviamente, maliciosa, aí eu acho que tem problemas, mas acho que depende de como é aplicado. E, tipo assim, esses estereótipos, gente, eu tô falando, assim, de um local de absolutamente gay person, tá? Esses estereótipos existem porque as pessoas se identificam com essas coisas. Tem gente que vai se identificar como butch, tem gente que vai se identificar como femme, tem gente que vai... Entendeu? Essas coisas existem. São coisas de pessoas reais. Então, assim, isso aparecer na fanfiction é uma extensão da nossa realidade, entendeu? A questão mais interessante é realmente, por exemplo, a FPreg, né? Que é a capacidade de uma mulher engravidar outra. Essa eu acho que é a graça. Que é da mesma coisa do homem, que é a impreg, e é isso. Entendeu?
Tinha mais alguém para falar? Tá, vai, Renata. Eu queria mais trazer um tópico de debate, assim, porque eu vi um pouquinho dessa conversa no chat sobre Omegaverse ser queer e tal, e há um tempo atrás eu não gostava de Omegaverse. E eu não gostava porque eu achava que era uma trope muito misógina, e eu falo isso com, tipo, não querendo acusar quem escreve de misoginia ou quem gosta de misoginia. Eu não acho que assim, eu não acho que o que a pessoa escreve ou consome imediatamente faz ela uma pessoa ruim. Eu me sentia desconfortável com o Omegaverse porque eu via reflexões da misoginia que eu ouvia no dia a dia. De tipo, pessoas que engravidam são delicadas, pessoas que podem engravidar são submissas e tal. E foi quando eu fui para esse lado do alfa-alfa, ômega-ômega, de trans-alfas e trans-ômegas, foi que eu comecei a dar uma chance para o Omegaverse. E eu queria saber se isso foi a experiência de mais alguém, se foi a experiência de vocês também. Bom, para mim não foi, porque o Omegaverse ele vem de um local muito queer, na minha opinião. Então eu não consigo. Ô, amiga, eu acho que o que a Renata falou é seu pronome ela dela? Sim. Tá, beleza. Eu acho que o que ela falou foi muito interessante porque fala um pouco com a minha experiência. Que assim, primeiro eu vi a BO como uma alegoria da sociedade real. Tipo, eu falei, tá, eles estão tentando fazer uma coisa, né, refletir certos preconceitos. E aí muitas histórias sobre o ômega que não encontra trabalho, só que, entendeu? Refletindo as minorias. Quando eu encontrei trans em ABO, primeiro eu falei, gente, como? Aí eu fui ler, né? Tipo, não tem muito ainda, eu acho, de trans em ABO, mas... E até tem alguns que... Tem bitching, quem não conhece bitching é quando um alfa força outro alfa, normalmente numa relação sexual, e esse alfa tem o seu alfa reprimido até ele se tornar um ômega, né? E tem gente que tem problema com o bitching, que acha que é, tipo, violento, meio questionável, e tem gente que acha interessante, né? Que é uma forma biológica de você transition. Mas assim, a minha experiência foi levemente parecida com a sua. Eu não necessariamente fiquei com medo de ler a BO no começo, que achava ruim, eu achava que era interessante, eu achava que era tipo um modo de você estudar a sociedade por lentes fictícias, de certa forma. Mas foi vendo que tá tendo em alta ômega muito mais que há 10 anos atrás, por exemplo. Hoje tem muito mais fic, alfa, e começar a ver, tipo, histórias com trans, começar a ver histórias onde o ômega normalmente, tipo... Não normalmente, mas em várias fanfics o ômega tá começando a ter, tipo, um papel de o protetor, como se imitasse Gente, como é que é... Eu esqueci quando um grupo animal é uma female que fica no poder. Matriarcado? Matriarcado, isso. Começaram a fazer fanfics como ômega sendo um ômega cardo. Gente, estou inventando. E aí eu percebi que realmente, tipo, a gente tá começando a ter outros modos de explorar a BO que não caem só nessas estruturas estereótipas, sabe? E me deixaram mais feliz de ler a BO, mais confortável em procurar a história. Agora, Ellen. Boa noite, tá dando pra me escutar? Dá sim. Pronto. Eu penso muito que o Enigma hoje em dia pode ter sido também o Sigma e o Gama do passado, porque tinha uma época que tinha muita fanfic com Sigma e Gama, em que era muito no estilo de Alcateia, acho que até aumentar a questão dos números também, e era muito isso da hierarquia alfa como líder, ômega como um apoio, assim, o beta às vezes como vice, e tinha o Gama e Sigma também, só que a gente vê que a questão do Gama e do Sigma acabou não prosperando, tanto que hoje em dia a gente segue muito ainda com, né, a escalação clássica, alfa, beta e ômega. Então, eu acho que o Enigma não vai durar tanto tempo,
apesar de ainda ser citado e até aparecer em séries, né, que nem Desire. E eu também queria falar, acho que a gente acaba ficando nessa parte, mas também citar as variações da questão da mordida também. Já cheguei a ler fanfic em que marcas às vezes são consideradas temporárias, ou então não funciona apenas no pescoço, mas em outras partes do corpo. Eu acho que também é uma questão a se comentar. Como a gente vê várias dessas mudanças, né, que se alternam de fanfic para fanfic, porque, como já foi dito, depende do autor. E acho que é isso o meu comentário. Obrigada. Cara da marcação de ser temporária, eu tinha lido uma que era muito interessante, que a marca só iria ficar mesmo quando realmente houvesse aceitação de ambas as partes. E aí o Alpha continuava mordendo e não estava funcionando, entendeu? E era assim. Então, a questão de marca, eu acho que é uma das partes mais legais, assim, do HBO. Antes da Juliane, tem uma pergunta. Que veio antes. De novo, gente, me corrijam em pronome se eu falar errado. Brenda mandou o seguinte. Também tô sem mic, mas gostaria de saber o que vocês acham sobre a explicação de que os genes alfas e ômegas foram criados em um laboratório. Lembro de ter lido uma fic assim. Também tem a série que a gente já comentou, que é a Desire, que explica depois de uma pandemia, que a doença se espalha e muda o modo sanguíneo das pessoas que dá em ABO. Gente, cara, a minha opinião é que, tipo assim, eu acho que é fanfic, você pode fazer o que você quiser. O modo biológico que você quiser explicar como alfa, beta, ômega acontece, se você quer seguir o lado de que a ABO é uma coisa que acontece na sociedade de humanos, que de repente alguma coisa aconteceu que começou a ter ABO em uma sociedade de humanos, e você quer achar uma explicação pra isso, eu acho que se você quiser criar em laboratório, uma doença, blá blá blá, vai nessa, é um modo criativo de fazer. Mas muita gente só escreve ABO como se a ABO fosse a norma naquele universo. Eu acho mais fácil. Eu acho que tá dificultando o negócio. Mas assim, por exemplo, quando eu fui ver Desire, o negócio do sangue, eu achei sensacional. Eu falei, gente. E é interessante, porque, tipo assim, são anos lendo Omegaverse, e aí do nada alguém me mete um negócio de mudança sanguínea, e aí por isso que cada um se chama um alfa, um ômega, o outro é beta. Eu falei, cara, isso é sensacional. Parabéns, gostei. Entendeu? Então eu acho que é uma coisa criativa legal. Assim, acho que ponto. Mas, assim, não vejo nada negativo. Pra mim, o tanto que me traga o Omegaverse, se é feito em laboratório, se é daquele universo já, eu fico feliz. Qualquer jeito. Juliane. Agora, Juliane, ou tem mais alguém, gente? Oi, Juliane, pode falar. Gente, eu acabo me empolgando, viu? Porque esse é um tema que eu gosto muito. Eu não lia, então se tiver alguém para falar antes de mim, pode sempre passar na frente. Eu também não lia, como a Renata falou, também não lia a ABO. Umas amigas me ficavam falando, eu também pensava da mesma forma. Mas é porque eu acho que algumas coisas que vão se popularizando acaba deixando a gente um pouco chocada, né? A gente já vê tanta coisa na vida real e aí, quando a gente vai ler fanfic, a gente nem sempre quer ver aquilo, né? Ou passar por situações assim e tudo mais. Só que eu comecei a ver o ABO como uma forma de fazer possível algumas coisas que não é possível no mundo real, sabe? Como hoje em dia está até mais fácil, a gente tem inseminações artificiais e tudo mais, mas o fato de algumas pessoas, de pessoas cis, do mesmo gênero se relacionarem, de ter filhos biologicamente ou de magicamente, né, que dependendo da explicação, é muito interessante e também uma forma de falar que, tipo assim, independente do universo, todas as pessoas que têm um útero, elas vão sofrer de alguma forma, é uma leitura social muito, muito interessante, que faz a gente entender a nossa sociedade, né, de certa forma. E eu acho que, como a gente estava falando mais cedo, que as configurações elas vão mudar. Eu achei também a Belle Desire
incrível a partir da pandemia. Tenho muitas críticas à série, mas a explicação pandêmica de doença e tudo mais foi muito interessante. E eu gosto também quando tem envolvendo algum tipo de magia, alguma coisa assim, alguma maldição. Eu acho muito legal. Eu acho que assim a gente vai vendo, né? E eu prefiro que as pessoas elas tenham um pouco de responsabilidade de dizer que o mundo funciona daquela forma, mas nem sempre é bom, né? E que as pessoas elas tentam melhorar, mudar os paradigmas da sociedade, etc. Enfim. Muito bem. Gente, tem mais alguma pergunta? Eu quero trazer um ponto. Eu tava esperando. Posso, Pode falar. Natália? Minha Pode. coordenadora. Cara, então, é que isso foi um debate no grupo do NEF outro dia. E eu acho interessante. Ele é um pouquinho polêmico, dependendo do seu ponto de vista. Mas eu acho interessante, porque tinha gente falando sobre a ABO ser transfóbico. Porque é uma desculpa pra não ter que escrever, não ter que ter o trabalho de estudar e escrever corpos trans. Pra você poder justificar, tipo, homem engravidando, entendeu? Mulher engravidando outras pessoas, entendeu? E assim, eu parei pra refletir por muito tempo depois que a galera tava debatendo sobre isso. E assim, eu acho que tem alguns fatores que estão em play aqui. O primeiro eu acho que muita gente coloca a ABO diretamente conectado com a MPreg. Eu acho que tem que ter cuidado com isso. Nem todo ABO tem MPreg, tá? Muitos têm, mas nem todos têm. Então vamos separar. Então vamos falar de MPreg. Eu acho que o cerne do problema seria com o MPreg. Talvez FPreg também, mas aí a gente teria que parar pra pensar. Eu acho que a gente tem que ver índice de ocorrência e contexto de ocorrência dessas fanfics. Eu acho que se o MPreg está ocorrendo sem nenhum tipo de lore, como o ABO, porque o ABO é o lore que justifica aquele universo, e ele está sendo usado solidamente, sozinho, unicamente para justificar um homem engravidando, eu acho que aí a gente pode talvez ver uma ocorrência de transfobia dentro da fanfic. Porém, também tem a questão que tem gente que quer escrever casal LGBT e quer que eles tenham filhos biológicos, mas tem medo de escrever corpos trans porque não conhece, tem medo de ofender. Isso também ocorre. Também ocorre, tipo assim, aí a gente entra no debate se adoção é tão válido quanto filho biológico, e aí também a gente entra ainda mais nesse tipo de questão. Então, assim, eu acho que tem ocorrência de transfobia, com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu só acho que depende muito do contexto e do nível de ocorrência, dependendo do fandom. Acho que talvez tenham fandoms que são mais transfóbicos do que outros. Então, assim, eu acho que é muito uma coisa de caso para caso e de fandom para fandom, assim. Essa é a opinião que eu cheguei depois de muitos dias pensando, pelo menos, assim. Eu acho que a BO, ele não é só sobre esses fatores, entendeu? Ele tem um contexto, um lore, um universo que é criado. Pelo menos eu gosto quando a BO tem coisa, né? Tipo, tem uma sociedade nova pra eu me investir. Se a BO foi só MPreg, aí eu não vejo muito nem o ponto de usar a BO. Então, assim, é isso que eu pensei mais ou menos, mas sintam-se à vontade pra discordar e dar a sua opinião. Eu só queria trazer esse tópico porque eu acho que ele é relevante pra conversa sobre a BO. Assim, eu não tenho muita opinião sobre a questão, assim. Eu acho que são coisas muito, para mim, são muito separadas, assim. Então, eu acho que o Omegaverse focar só, muitas das pessoas focam muito na habilidade do Ômega engravidar e, tipo, a maior parte das, se você realmente for focar no que é produzido, a maior parte do pessoal muito foca mesmo na questão do cio, do momento ali, da parte mais de instinto, como alguém comentou. Quem foi que comentou do instinto aqui? Teve alguém que comentou, foi questão do instinto. O Gabriel comentou aqui, eu pessoalmente, como homem trans, gosto muito de ABO porque ele brinca com a normatividade e o que já é esperado dos corpos. Sempre aquela coisa de homem e mulher cis. O ABO mexe com isso e, de certa forma, eu consigo me enxergar nesses universos fora da norma. Interessante, obrigada.
Eu acho que é um bom posicionamento. Tem um artigo acadêmico que é uma mulher trans falando sobre exatamente esse posicionamento, como é o positivo, no ponto, a partir do ponto de vista dela, a questão da existência do Omegaverse em si. E a questão também é que. E aí volta com a questão que eu tinha falado antes, do porquê quando eu chego no. Eu nunca tive nenhum problema com a questão do Omegaverse em si, porque para mim sempre foi uma queertopia. Porque ele estava brincando ali com a ordem social, a ordem dos corpos, da biologia, etc. É sempre sobre ser queer. Né? Ele nasceu numa lógica queer, né? Que aí no caso é a FIC do Jared Jensen, etc. Foi se popularizando dentro dessa lógica queer. A observação é na lógica queer. E essa questão que o próprio Gabriel trouxe, que também é repetido nesse artigo, é em relação a isso. Então, para mim, Omegaverse sempre foi muito queer e, de certa forma, trans-friendly, mas eu não tomo muito partida porque eu não sou uma pessoa trans. Então, assim, eu não acho que é uma coisa que eu vou necessariamente me posicionar muito sobre. Mas só a minha opinião, no geral, é que eu acho que é bem friendly nessa questão. Assim. E aí, obviamente, as pessoas vão utilizar essa sociedade, ela não vai ser perfeita. Então, para não ser perfeita, vai ter que ter coisas ruins, né? E aí vai moldando de acordo com o que a pessoa quer. E aí, muitas dos autores são mulheres ou são pessoas queer que sofrem, e muita gente se vê mais, por exemplo, pela pessoa que é o ômega. Então, aqueles problemas que você vê de mulheres refletidos naqueles personagens, e muitas das vezes são as vozes daquela pessoa refletida ali. Formas de extravasar, porque a fanfiction também é de extravasar os seus próprios problemas. Ou os problemas que eles veem e querem mudar, botar para fora. Entendeu? Então, eu não vejo exatamente. Então, para mim, isso tudo são formas positivas de lidar com os próprios sentimentos. Não sei se fez sentido, mas é basicamente isso. Eu também, eu acho que a parte. Eu realmente acho que o problema é menos a BO e é mais o Impreg. Renata. Alô? O que eu queria adicionar para esse debate, eu sou uma mulher cis, então eu não sei muito sobre, mas nem todas as fanfics têm genitálias, que nem a Natália falou. Tem muitas fanfics que têm corpos que assemelham-se aos corpos trans, que tipo, homens ômegas têm uma vagina e um útero, ou são intersexo, e mulheres alfas ou são intersexo ou têm um pênis. E então tem muito dessa coisa que é trans, é ser trans. Pode não usar exatamente o termo trans, mas são, na visão, se for comparar com o mundo real, são relações com corpos trans. E eu acho que isso também é um bom ponto a ser levantado, assim, que nem todo Omegaverse é transfóbico. E outra coisa que eu queria adicionar é que eu vejo pessoas assexuais falando das suas inseguranças sobre o Omegaverse. Tipo, essa coisa de muitas fanfics também, é um gênero em crescimento, então a gente não pode generalizar, de que você não tem controle sobre a sua vontade de ter relações sexuais. Que você entra no cio, e isso deixa muitas, não todas, pessoas assexuais desconfortáveis, pelo menos com essa ideia de, tipo, existe um mundo onde eu não vou ter controle sobre o meu corpo, os meus desejos ou a minha vontade. E eu acho que esse é um debate muito bom também para se ter, que, óbvio, vão ter fanfics que não é assim, que seu não é assim, que não é uma vontade descontrolada, que não é algo que não pode ser contido, e vão ter outras fanfics que esse é o apelo, essa é a fantasia. Então, eu acho que são debates muito bons e saudáveis para a gente ter na nossa comunidade, para sempre pensar na vivência de outras pessoas LGBT e outras minorias.
posso só comentar uma coisa? Porque eu sou Ace. E assim, a minha questão com fanfic sempre foi que fanfic é pra você saber o que você vai ler antes, né? Por isso que tem tag, por isso que tem aviso de gatilho, por isso que tem sinopse. Não existe a ideia de spoiler em fanfic. Então, você escolhe o que você quer ler. E pra mim sempre foi assim, se eu não tô confortável em ler sexo como uma pessoa com repulsa de sexo, eu não vou ler as tropes que tem sexo, porque é uma trope que tem sexo. Eu acho que a questão do Cio, né, que vem do Star Trek, ele é quase que integral à ABO, né? Então, pra você ler a ABO, você tem que suportar ler essa parte. Então, se você repulsa isso, eu acho que vai ser difícil de você ler a ABO. Eu não acho que tem problema em ABO ter isso, porque nem tudo vai ser pra todo mundo. Mas isso é a minha opinião como pessoa Ace. Eu acho que todo mundo tem uma relação diferente, obviamente, mas eu acho que, pelo menos do modo como a comunidade funciona, é que realmente tudo é pra... Vai ter sempre algo pra você. E a tag, ela é dessa forma, a trope, ela é feita assim. E se ela tem coisas que você não se sente confortável, você não lê, né? Eu, como uma pessoa demi, é basicamente isso, assim. Tipo... E é ficção, cara. Não é real. São duas coisas assim, tipo... É isso. Inclusive, muita gente Ace... eu conheço muita autora Ace, autor Ace, que escreve cenas de sexo maravilhosas. Adoram sexo na ficção. Na vida real, tipo, não chegue perto. Então, assim, é basicamente isso. Isabelle, pode ir. Oi, gente, espero que esteja dando para me ouvir certinho. Eu ia comentar duas coisas, e uma delas eu acho que a Natália acabou respondendo um pouco. Eu não assisti a introdução, eu cheguei depois, mas eu leio a ABO há muito tempo, inclusive estou maravilhada que eu estou conhecendo muita coisa, sendo que eu leio a ABO tipo, há, sei lá, 10 anos, e tem muita coisa que eu não sabia, porque eu fico muito no meu nicho. E aí eu queria mais saber a opinião de vocês mesmos sobre... Eu tinha lido discussões no Twitter há alguns dias atrás sobre como a ABO surgiu como uma forma de criticar, né, o patriarcado e tal, só que tinha gente defendendo também que, cara, a galera às vezes só quer gozar mesmo, só quer se divertir e ler uma coisa tranquila, sem refletir muito. E aí eu queria saber... se também é assim para vocês, então às vezes a gente só quer ver um ômega que quer ter uma família, e se for um ômega que não quer ter uma família, quer trabalhar, tudo bem também, só que eu acho que é igual na vida real, igual o princípio do feminismo, né? Eu acho que é defender que você pode fazer o que você quiser. E também tinha uma coisa no ABO que me incomodava muito, e ultimamente eu sinto que não aparece muito, que é o shifting, a transformação em lobo. Eu vejo muito em fanfic de... Deixa o povo gozar. Muito bom. Eu vi o shifting muito... Vejo mais em fanfic tipo de época. Um vilarejo e tal. E aí eu queria saber se tipo, vocês curtem também ler. Me incomodava muito quando a pessoa tem um lobo interior e esse lobo tem opiniões próprias, tipo, ele tem frases prontas. Para mim, me passa muito a vibe de múltipla personalidade. E aí não curtia muito, e não sei se ainda tem, e pelo menos acho que eu leio, acaba não aparecendo muito. Eu queria saber um pouco da opinião de vocês mesmo. Assim, tal como vocês, a Natália odeia, a Natália já xingou isso aí hoje nesse debate. Já, eu não gosto de shifters. Shifters não é a minha vibe. É porque, tipo assim, eu não tô ali pro lobo interior de ninguém, gente. Eu mal gosto de lobisomem, eu gostava do... Tipo, eu leio que tenha, porque caso a fanfic seja boa, eu vou aturar o seu lobo interior. Mas, né, eu não é particularmente uma coisa que eu goste em fic. Mas, assim, Pera, que você tinha perguntado uma coisa, eu ia fazer o comentário de uma coisa que você tinha acabado de falar. E aí, gente... sobre o conservadorismo nas fanfics, Red White...
no ABO. Eu gosto. Depende muito de como isso é feito e da minha vibe, se os planetas estão alinhados, sabe? Às vezes eu só quero ver o outro arrancando a cabeça de pessoas, o ômega, entendeu? E eu tenho isso. Eu não sei se você conhece a série Kim Porsche. Aí, geralmente, tem um irmão que ele é mafioso. Aí tem vezes que o do casal é mafioso, ele é ômega. E aí ele é um ômega que atrai os homens para matar. Olha que legal. Entendeu? E alguém gritou Kim Porsche aí que conhece. Então, Louise, eu estudo a ABO de Kim Chae. Não é, mas eu faço. Kim Porsche não é Omegaverse, mas eu sou obcecada por Kim Chae. Então eu faço. Todos os meus estudos são sobre Fix Kim Chae, inclusive de Omegaverse. Enfim. Meu Deus. Enfim, cara, assim, eu acho que todas as fics de Omegaverse são bem-vindas no sentido de, tipo, faz você refletir, ou você sai. Se você não quiser ler aquilo, tipo, você não lê. Mas eu gosto, às vezes, de ler uma fic bem tradicional mesmo, bem conservadora, Threadwife. Mas, honestamente, hoje em dia eu não vejo muito isso. É sempre um non-traditional alguma coisa. É bem difícil você ter isso de tradicional. E quando fala que é tradicional, é simplesmente porque é alfa e ômega e eles vão se marcar e casar. É isso que é considerado tradicional. Então, não é nem aquele negócio do submisso, que era muitos anos atrás. Né? Enfim, nossa, falei muito, gente, desculpa. O seu nome é Iana ou Lana? Eu não tô conseguindo. É Iana. Iana, tá. Ai, todo mundo faz essa pergunta. Porque eu pensei Mas que... tudo bem. Eu não queria falar errado, eu pergunto. Não, tá tudo bem. Todo mundo faz essa pergunta. Eu não peguei o início, né? Eu entrei já mais na parte de você explicando o ômega, mas eu tenho um pouquinho de conhecimento porque eu leio sobre há algum tempo, sei lá, uns 10 anos, mais de 10 anos, eu acho. Enfim, eu discordo um pouco quando se fala que para escrever ABO é porque tem preguiça de escrever sobre pessoas trans. Eu acho que a maioria das escritoras, pelo menos, ou dos escritores, eles querem escrever sobre fantasia, porque a BO é fantasia, né? A BO é um gênero que faz parte da fantasia, porque não existe na vida real. Então, acho que é meio precipitado dizer que é preguiça de escritor. Eu, particularmente, nunca escrevi sobre, porque não tinha conhecimento suficiente, apesar de ler muito, é um negócio muito, eu diria, complicado de entender, porque tem subgênero, tem as camadas, e aí você tem que criar um universo onde fulano, que é ômega, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas nota-se também que até mesmo quando a gente quer fugir do padrão, a gente acaba caindo num padrão, né? Apesar de, nossa, ômegas no topo, que não sei mais o quê, e aí a gente acaba lendo histórias onde a nossa sociedade ela acaba sendo refletida na hierarquia dentro da própria lore ali do ABO, que os alfas são lidos como, até quando mulheres são alfa, elas são mais masculinizadas, elas são mais fortes, elas são mais isso, mais aquilo, e aí, às vezes, a gente até sente falta de histórias onde os alfas, eles também são mais carinhosos, eles são mais quietinhos, mas, enfim, eu não tô sabendo muito bem dizer, mas é isso, sabe? Eu não acho que seja preguiça, eu acho que seja só uma reflexão do que a nossa própria sociedade é. Basicamente isso, entendeu? É isso. Acho uma boa reflexão. Concordo. Caroline, pode ir. Eu vim só para defender o shifting,
porque não vou dizer que é o meu favorito, mas tem boas fanfics que são com shifting. A minha favorita é shifting, mas assim, o que eu acho que talvez atrai algumas pessoas a se interessar é que normalmente tem além da questão do casal, tem uma dinâmica às vezes de poder envolvida, da busca para quem vai se tornar o líder da matilha, sempre tem normalmente isso nessas fanfics que tem shifting. Então tem às vezes o poder, tem a presença do líder. Eu, como leio muito BTS, então sempre tem o Namjoon como a figura ali desse líder da matilha, tal. E tem também a questão de sair para caçar e a coisa da união do pack. Eu nunca li nada assim que não tenha shifting, que tenha a questão do pack. Então, as experiências que eu tenho com o pack é com essas fanfics que envolvem shifting. E eu acho interessante a dinâmica deles, por exemplo, a questão da sobrevivência, deles terem essa dificuldade, às vezes, um período muito grande de inverno, que eles têm que sair para caçar um tempo. Eu acho divertido, que tem umas dinâmicas, às vezes, divertidas, e a questão da união deles. Então, a minha fanfic preferida é de shifting, mas não necessariamente por causa disso, mas acontece de ter, mas também nem sempre é feito de um jeito legal. Agora, recentemente, acho que no início do ano, eu li um livro que estava dizendo lá, Elementos de Omegaverse. Era hétero, eu devia imaginar que não ia ser bom, né? Porque tinha essa questão do lobo interior. E isso me incomodou muito, porque ele ficava numa discussão com o lobo. O lobo tinha um nome. Então, era como se fossem duas pessoas, eles ficavam brigando entre eles. Então, ele saía, às vezes, de madrugada, transformado pelo lobo, e ele não sabia, tipo, ele, como homem, não sabia o que tinha acontecido, que ele tinha ido lá na casa da pessoa, porque o lobo parecia que tinha mais poder sobre ele. Eu achei péssimo as discussões dele com o lobo, enfim. Mas, assim, vai do autor, quem escreve bem. Assim, eu tive sorte de ler boas fanfics com shift. Cara, quem escreve bem, você lê coisas até, sei lá, tipo, Ovoposition, sabe? Então, assim, você lê qualquer coisa quando alguém escreve bem, cara. E eu também eu leio shifting, gente. Eu leio shifting no fandom de Modal Zushi. Eu também lia, desculpa. Nossa, eu ia falar de Modal Zushi agora, porque esse negócio de ovo, eles gostam muito, né? É do fandom, né? Já li, sim. É um lado do fandom, mas é legal. Então, enfim. Ok. Então, gente, alguém quer mais algum comentário? Tem uma pergunta que eu tô aqui com ela salva. Gente, tá todo mundo aqui. Ai, recomendação disso, recomendação daquilo. Se realmente quiser recomendação de alguma coisa que eu falei ou a Natália falou, manda e-mail pro NEP. Nosso e-mail institucional não tem problema, a gente usa pra recomendar fanfic. E assim, eu sou a rainha das recomendações, eu vou te mandar listas. Quem quiser recomendação de Star Wars, Star Trek, K-pop e All for the Game, aí fala comigo. Mas é só mandar. E quem quiser recomendação de fics de BL, principalmente se for de Kim Chae e Kim Porsche, fala comigo. E Omegaverse, no geral, e X. Então, tem uma pergunta que ficou lá em cima, que eu tava esperando terminar a última mãozinha. Eu acho que é Mila, em minúsculo. Sobre essa coisa do Cio. Tô vendo cada vez mais fics ABO que não ocorre nada no Cio, porque entende-se que o personagem não está em condição de consentir. Achei uma posição interessante, mas imagino que seja polêmico entre os autores. Eu não acho polêmico, não. Eu acho que depende do autor. Eu acho que tem autor que gosta de fazer como se fosse uma coisa muito pessoal e que naquele universo, você passar o cio com alguém, você precisa dar consentimento prévio, porque é uma coisa muito íntima. E tem universo que considera o cio como uma coisa comum da biologia daquele universo. Então, se você encontrar uma pessoa no cio, você pode ajudar ela, entre aspas, com sexo, pra ela se sentir melhor, e não é considerado uma coisa ruim. Então, eu acho que depende. Eu não acho tão polêmico, eu não vejo tanta discussão sobre isso. Eu acho que até tem um pouquinho em alguns lugares, mas na maioria dos fandoms que eu tô,
depende do autor mesmo, de como o autor leva. E assim, antes da gente, porque a gente tem que terminar, tá? A gente já deu 1h30. Aí eu vou pedir só pra Natália terminar o que ela quiser falar. Eu só queria dizer que, assim, tudo sobre, tipo, eu não gosto disso em ABO, eu não gosto daquilo. Eu acho que no final do dia, gente, fanfic é pra ser livre. Então, se você não gosta do lobo interior, tudo bem. Mas é um modo válido de escrever. Se você não gosta de shifting, se você não gosta de sei lá o quê, a fanfic não é pra ter restrição, sabe? Tipo, escrever dessa forma é errado. A trope só funciona assim. Não, as tropes são adaptáveis. O mundo da fanfic é adaptável. Então, se você quiser pegar a BO e transformar num rolê completamente, assim, novo, você pode. Eu acho que essa é a graça da fanfic e é o que a gente defende mais no NEP. Então, você não gosta, a gente pode dar a nossa opinião aqui, falar, eu odeio isso, acho ridículo, sei lá o quê. Mas eu só queria relembrar vocês, principalmente a galera que vai escrever na oficina e talvez esteja um pouco intimidada de escrever sobre algum tema, não tem certo ou errado. Se você quer tentar fazer a sua versão da trope, faça, não tem problema nenhum, tá? Tipo, ninguém vai te julgar. Natália, termina esse treco, porque já tem 1h30, a gente já passou do horário. Eu tentei terminar, mas todo mundo gosta de falar de ABO, não é meu problema. Eu entendo, eu estudo, é interessante o que eu posso fazer. Gente, eu não vou falar mais nada, porque eu acho que eu falei muito já. Muito obrigada por ter tanta gente até agora, esse horário, numa sexta-feira à noite, mas assim, ABO, eu sei como é que é, maior do que a gente. Quem precisar de ajuda com alguma coisa, se tiver interesse em pesquisar ABO, manda mensagem para mim, ou tiver interesse de pesquisar BL ou GL, também pode mandar mensagem para mim, né? Mas, assim, muito obrigada, foi super divertida essa apresentação. Eu acho que eu vou trazer uma versão só que acadêmica sobre pesquisa de Omegaverse, que eu acho que vai ter público, né? Pelo jeito, todo mundo aqui vem interessado. E, enfim, só isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham se divertido muito, mesmo que comigo zoando várias coisas. Mas acontece, gente. Eu vou zoar. Sorry. Beijos e boa noite, bom fim de semana e até a próxima, gente. Tchau, tchau.